Estamos em direto. É sempre uma coisa interessante, um sentimento interessante quando entra em direto. A ver se entretanto aqui a Mariana entra em contacto. Entra em direto connosco. A ver se mais pessoas entram em direto connosco. Mandai o convite, Mariana, que assim é mais fácil. Já temos aqui pessoas a entrar. É mais fácil pela experiência que eu começo a ter com isto. A ver se também aparece no teu Instagram esta live. Aceitar. Ver se as pessoas começam a juntar a nós. Temos aqui 3 pessoas. Mariana, Oh, bom dia, bom dia. bom dia, estava-te a ouvir e estava a pensar, epá, espero mesmo que isso dê, porque às vezes ele não avisa os seguidores da outra pessoa que estamos em live, já me aconteceu montes de vezes. Aconteceu-me na semana passada. Aconteceu-me há 2 ou 3 semanas também com alguém. Por isso, A mim tem-me acontecido muitas vezes, mas pronto, olha, depois fica a versão cada gravada para todo mundo nação, poder sim, acompanhar, não é? sim, sim. E a ideia é também que as pessoas estejam aqui connosco, mas eu sei que às vezes os horários não ajudam, mas Hum. pronto. Mas se Então, estiver dos dois lados, tanto melhor. Tanto melhor. claro, claro que sim. Mariana, uma vez mais, obrigada por teres aceito o convite. Ah, Fico mesmo muito feliz. Acima de tudo, eu digo isto com frequência, mas é mesmo verdade. Eu quando me lembrei de começar a fazer estas lives, não é. Lá está, aquilo que nós também falamos um bocadinho no sábado, que é. Não é esta coisa de toda a gente faz, então também vou fazer. Não se trata disso. É porque, de facto, eu não conheci o networking assim há muito tempo. É relativamente recente na minha vida. E desde que conheci o networking, tenho conhecido pessoas tão fascinantes, com percursos e um conhecimento tão bom, que quando eu estou a reunir com as pessoas, eu penso, já me aconteceu mais que uma vez, não, estas conversas não podem ser só eu e a pessoa, tem que haver mais pessoas a ter acesso a este conteúdo. E então lembrei-me, não, uma boa forma de levar este conteúdo a mais pessoas é usar as lives do Instagram no sentido de fazer chegar este conteúdo a mais pessoas, sem interesse, de forma partilha genuína, de partilharmos estas conversas e o nosso conhecimento e a nossa forma de pensar de forma genuína e de forma autêntica para quem nos quiser ouvir. E então foi aqui que surgiu esta ideia de começar a criar as lives e começou-se a tornar assim uma coisa muito interessante semana a semana. E então neste seguimento, desde que eu te conheci, através da Raquel Silva, senti, não, eu também tenho que falar com a Mariana, tenho muita vontade. Mal sabia eu que ia ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente. tá, estivemos juntas este fim de semana Exatamente. Então foi mesmo muito bom. e Mesmo. esquecemos de gravar aqui uma promozinha, não é? Acho que eu adoro Uhum. partilhar estas coisas, eu adoro partilhar os podres todos. Sim, é verdade. Eu vinha no caminho para casa, depois até te mandei o áudio, mas uma pessoa fica assoberbada por as coisas que vão acontecendo e depois a dada altura também a verdade é que o cansaço toma conta de nós e o nosso cérebro já não pensa nos. Não estamos tão alerta como estamos logo pela manhã ou em determinados pontos do dia e não pensamos nestes É detalhes. verdade. Mas está tudo bem, estamos aqui, é o que importa. É o que importa. Olha, Mariana, queria perguntar-te assim algumas coisas, algumas eu já sei porque também vou acompanhando, também falaste no sábado, mas uma das primeiras coisas que eu te queria perguntar, e eu não pretendo tanto explorar a parte do IA, pretendo mais explorar a parte do storytelling, porque acho que é uma coisa fascinante e que de facto é uma ferramenta muito boa que nos ajuda a todos, sem exceção. E é um dos pontos que eu quero explorar, entretanto. Mas queria começar por a pergunta mais clichê, que é quem é a Mariana e como é que surgiu isto do storytelling na tua vida? Sim,
Obrigada, antes de mais, pelo convite. Acho muito giro o que estás a fazer, a dar aqui voz a outras pessoas também. E a verdade é essa, não é? Poderíamos ter esta conversa às duas, mas por que não fazer chegar a mais pessoas? Por isso, obrigada. O meu objetivo é efetivamente trazer estas duas componentes. Às vezes pende mais para a IA, outras vezes é mais para o storytelling. Por isso é que é bom até termos mais do que só uma área, por assim dizer, não é? Deixa-me ver quem é que está aqui. Ah, é a Laura. Olá, Laura, um beijinho. Obrigada. Olha, está-te a dar aqui parabéns pela tua iniciativa. Boa. Então, o que é que acontece aqui? A Mariana é uma pessoa feita de histórias, assim como a Kátia, assim como a Laura, e a Mariana é uma pessoa que percebeu desde cedo que as histórias tinham o poder de mudar o mundo. Desde experiências muito simples na escola, acho que isto é transversal a toda a gente, podemos ter ou não consciência disso, que é os meus professores preferidos eram aqueles que contavam histórias. Também aqueles que às vezes começavam a falar da vida pessoal e se esqueciam da matéria, verdade, também acontecia isso, mas Sim. sobretudo aqueles que, em vez de debitar matéria, conseguiam dizer e nessa altura aconteceu isto e aquilo e aquilo outro, e envolvia muitas pessoas. A Mariana, pronto, eu estou a falar de mim na terceira pessoa, né? mas eu estou a gostar, por isso vou continuar. Força? A Mariana, há uns anos, quando teve aquela decisão de entrar para a faculdade, não sabia o que é que havia de fazer. Eu tinha um gosto enorme por esta parte audiovisual. Epá, eu agora se calhar eu vou ser cancelada a dizer isto, mas e principalmente tanto aqui, mas sabes o que é que eu senti? Eu senti que as pessoas dessa área audiovisual, que era imagem, som e não sei o quê, eram muito estranhas. As pessoas de artes, às vezes, eu não quero estar aqui a ofender meio mundo, mas acho que as Sim, pessoas também concordam que há pessoas, são muito não, não estranhos. sei, acho que são pessoas que vivem tanto a sua arte que eles é que estão certos, que depois acabam por perder ali um bocadinho a noção, mas novamente eles é que estão certos, não é? E então, quando eu saí, porque também não estava a identificar muito com o curso, decidi, bem, o que é que eu gosto? Eu gosto de ensinar, então vou ser professora. E foi isso. Então, Ok. eu tirei a licenciatura toda para dar aulas, só que depois, ao longo do estágio, pensei, Mariana, tu mais 25 meninos numa sala, epá, não me está a aparecer, não me está a aparecer. Então, o que é que acontece? Faço os estágios, 3 estágios, um em cada ano, e decido isto não é para mim. Isto não é para mim. Eu não consigo ficar presa numa sala, eu não consigo ficar presa a um manual. Eu quero ensinar, mas de uma forma criativa, de uma forma minha. Não é? Quero fazer as regras, por assim dizer. Exato. E então depois foi um somatório de situações da vida. Não sei se sabes que o Ricardo é polícia. Não sei se sabias disso. Sim, tenho Sim, assim uma vaga ideia, uma assim. ideia. Então, eu na altura trabalhava numa empresa, deixei tudo, tipo, vamos, vamos. Eu que era aquela pessoa que dizia, eu nunca vou sair de Matosinhos. Nós chateamos no início da relação, sério, nós chateamos no shopping, no Mar Shopping, porque ele estava a dizer, olha, nós quando comprarmos casa, se calhar vamos ficar em Matosinhos. Eu, como assim? Eu nunca vou sair de Matosinhos. Pronto, e agora estou em Lisboa, não é? Portanto, nós nunca podemos dizer nunca. Quando venho para cá, a coincidência das coincidências, e por isso é que eu digo que somos feitos de histórias. A pessoa que me ia alugar a casa, porque ia, basicamente ela estava na casa, ia sair e queria arranjar alguém para substituir e para não ter que dar os dias ao contrato, vá, Sim, tinha uma agência de marketing. Pá, ela ok. tem uma agência de marketing e eu penso, isto é top, não é? Eu já tinha uma página de emagrecimento na altura, uma coisa assim muito básica que fiz, e ela convidou-me para ser gestora de redes. Pronto, sem formação nenhuma, sem conhecimentos técnicos nenhuns, mas de facto sempre fui muito autodidata e o que eu fazia na minha página já tinha muitos resultados. E pronto, como eu também já tinha a formação de educação, fazia Ok. revisão de texto, eu sou aquela pessoa chata dos erros, estás a ver? Eu estou a falar contigo e estou a ver os erros, epá, desculpa, mas já é automático. Sim, Pronto, sim, sim. olha, Claro. foi assim que cheguei até aqui, Que gira. basicamente. Que gira. É prova daquilo que eu pelo menos acredito e acredito que tu também acreditas, que não existem acasos. Não. Não existem acasos. A gente na altura não percebe, mas depois mais tarde olhamos para trás e percebemos que tudo acontece quando tem que acontecer e há um motivo, há um motivo das Sim, coisas. olha, queres que eu te dê um exemplo? E eu acho que nós somos muito mais felizes quando pensamos assim. E tu sabes que eu partilho várias coisas, às vezes nem é tão bom assim para mim, mas eu acredito na missão a longo prazo de humanização e proximidade, por isso tranquilo.
eu tive uma aluna que ontem me partilhou que não ia conseguir, não ia dar continuidade no Brain Gym, porque entretanto está num outro serviço mais caro e está tudo certo. Eu digo sempre, negócio acima da comunicação, ou seja, eu, para poder estar num ponto em que eu já vou trabalhar a comunicação, claro, se eu puder fazer os dois, melhor, mas se eu só puder fazer um, o negócio, a estrutura do negócio tem que estar primeiro, ok? Então ela disse-me isso. E eu posso dizer que eu acho que todas nós sentimos isso. Quando temos um cliente, por exemplo, eu sentia muito na gestão de redes, um cliente que deixa, que corta o serviço, não é? Nós ficamos, oh meu Deus, ter um cliente agora e não sei o quê, não sei o que mais. Claro que a mensalidade do Brand Gym é bem mais pequena comparado com uma mensalidade de um cliente de gestão de redes, mas eu antes, quando as primeiras alunas começaram a dizer, olha, não vou dar continuidade, por este motivo ou por aquele, eu levava isso muito a peito. E parecia que era uma falha minha. Eu acho que Sim, quem trabalha com serviços e do outro sim, lado, sim. por algum motivo, cancelam, tu metes-te em causa e metes em causa aquilo que isso representa para ti. Então, conclusão, eu tenho trabalhado nisso, aliás, já tenho trabalhado desde o início nisso, então entendo que quando alguém não dá continuidade é por algum motivo, não é? E acreditas, no mesmo dia em que isso aconteceu, eu recebi um contacto para dar formação potencialmente numa empresa de mulheres. É quase, eu interpretei logo isto como o universo a dizer: Mariana, o Brain Gym é fantástico, é o teu bebê e vai estar sempre ali, mas numa ótica não de crescimento, porque também ocupa muito o meu Expansão. espaço, ok? Vai ser numa ótica de manutenção e o teu caminho, o teu foco para coisas novas está ali. Então é quase como do género, ok, tudo faz sentido, sabes? Para Exatamente. mim fez mesmo muito sentido. Embora eu adore a Luna e se ela vir Sim, isto, sim, 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 Vânia, sim. Vânia, gosto muito de ti e serás sempre bem-vinda. Mas é isso, sabes? É essa questão de, ok, aconteceu alguma coisa menos boa, mas há outra oportunidade. Por exemplo, eu, quando fui despedida dessa agência, eu só me lancei, só estou aqui hoje porque eu fui despedida. E Exato. chorei muito na altura. Um dia antes dos meus anos, eu soube que ia ser despedida, estás a perceber? Faltava Pois. 4 meses para o meu casamento. Com contas para pagar, fornecedores todos combinados, porque o casamento tu marcas tudo com um ano pelo menos de antecedência, não Claro. é? Tínhamos o fotógrafo caríssimo, 2.000 euros só para o fotógrafo. A sorte é que os nossos pais ajudaram-nos muito com o espaço e isso foi uma grande ajuda. E eu só penso assim, ainda bem que eu fui despedida. Porque se eu não fosse, eu Não te agora era a pessoa mais infeliz mexias. do mundo. Tu não te mexias. É tal e qual. Tal e qual. Eu posso dar o exemplo e não quero também estar aqui a desviar Não, do que nos trouxe devia à aqui, vontade. mas eu sou. A minha formação base é design industrial e produto, não é design gráfico nem coisa que se pareça. Embora a licenciatura seja generalista, eu acabei por ter aqui uns toques de gráfico e o bichinho estava lá à vontade. E houve ali uma altura que eu me senti indecisa qual das áreas é que havia de seguir. Mas depois optei por design industrial, porque eu gostava bastante da parte de desenvolvimento de produtos, a pensar no bem-estar das pessoas, a ergonomia. Depois descobri a cerâmica e descobri o fascínio das cerâmicas e meter a mão na massa e criar coisas assim. Pronto. Mas depois, a primeira, a, a primeira experiência de trabalho propriamente dita que eu tive no mercado, já depois dos estágios, depois disso tudo, foi numa empresa que eu achava que ia trabalhar como designer de produto. E quando cheguei lá, no primeiro dia de trabalho, meteram-me à frente de um computador e pediram-me para eu começar a trabalhar as redes sociais deles. E eu, como assim? Não estou a perceber. E eu estava ao lado de um designer gráfico que começou a ensinar-me web design, redes sociais, newsletters, estas coisas todas. E eu, mas eu não vim trabalhar em produto. Eu não vou Tu vais fazer isto. trabalhar a parte gráfica da empresa. E eu, pronto, está bem, bora lá. Não fiquei minimamente chateada. Fiquei toda entusiasmada, até porque era uma coisa que eu também gostava. E a partir daí nunca mais parei em gráfico. Nunca mais, sempre trabalhei nessa área. E entretanto, a dada altura, as experiências foram sempre muito ingratas à medida que eu ia trabalhando, sempre o sentimento de falta de respeito, falta de, de, de valorização pelas minhas competências, sentia que o ordenado era mal pago para aquilo que eu dava de mim. Pronto. E ao longo do meu caminho eu tive várias pessoas que me perguntavam até porque é que não começas a trabalhar por conta própria? E eu não me sentia preparada, eu não me sentia com competências para trabalhar por conta própria. E eu dizia, pá, provavelmente um dia eu vou ter essa vontade, mas para já eu não me sinto capaz. Até que há 2 anos, um ano e meio, depois de eu estar numa experiência de trabalho de 3 anos, começou muito bem e depois de repente começou a cair a pico as condições. O cair a pico levou-me a um burnout muito severo. E esse burnout
no final eu pensei, não, chega, acabou. Não foi o burnout que me decidiu, que me fez querer parar, foi simplesmente as condições a cair a pique que me fizeram, não, chega, eu vou sair deste trabalho, está na hora de eu me priorizar e de olhar para mim. E eu pensei, na altura, eu pensei que bastava 2 meses de descanso e depois eu começava a tomar o meu caminho. Esses 2 meses revelaram-se 1 ano e meio, mas pronto, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu precisei que isto acontecesse para eu ganhar a força e a coragem de começar a trabalhar por mim. Porque senão eu iria estar. Se me aparecesse outra oferta de trabalho idêntica, com condições e que eu me sentisse valorizada, porque foi a primeira vez que eu senti valorização nos 2 primeiros anos e que eu senti que aquilo que eu fazia de facto estava a transformar uma empresa. Se me tivesse surgido outra oferta de trabalho interessante, semelhante, eu não estava aqui agora a trabalhar por mim e a tentar dar de mim às pessoas e a criar este projeto. Portanto, ainda bem que aconteceu este processo todo. E é com a dor que nós nos transformamos, é com estas coisas que nos magoam, que nos põem ao chão e que a gente acha que o mundo vai acabar e pronto, e agora não vou poder casar porque não tenho dinheiro para pagar o casamento e não sei, estas coisas todas que nós panicamos e faz super parte. Ainda bem que acontece, isto é o universo a mostrar-nos, olha, levanta lá a cabeça e olha para a frente e vê onde é que está o teu futuro. É aqui que está, não é aquele que tu estavas a visualizar. Portanto, ainda bem que nos acontecem estas coisas, que fica aqui também esta partilha para quem ainda está com as pernas a tremer e com dúvidas. Com as pernas de trás, gostei. E é isso. Olha, continuando aqui naquilo que nos fez vir para esta conversa, o que é que na prática é mesmo o storytelling? Ok, o storytelling é a arte de contar histórias, ou seja, story significa história, telling significa contar, não é? E então, porquê que dizemos que é uma arte? Assim, tudo pode ser uma história, desde a estrutura mais pequenina à estrutura mais complexa. Mas tem que haver sempre aqui alguns elementos comuns, ok? Temos de ter sempre personagens, temos de ter sempre vilões da história, temos que ter sempre o desafio, que era isto que falavas aqui, não é? Basicamente, há, como já deves ter ouvido falar, que é a jornada do herói, ou em português a viagem do herói, em que há o herói que é alguém, pode ser tu, pode ser eu, pode ser o meu cliente, pode ser o que quer que seja, que tem um problema, ou seja, esse problema vai despoltar algo novo na vida dele, Uhum. acontece por algum motivo. Diz? Deixei-te ouvir por breves momentos. Mas Ok, mas já está ok? está tudo bem, já está Boa. tudo bem. E dizia-te que tem que haver sempre um vilão, e esse vilão é o que potencia. Imagina um filme, uma história em que era assim. Era uma vez um menino que vivia com os pais, cresceu, viveu, morreu e viveu, foi feliz para sempre. Nenhuma história, conhece alguma história assim? Eu não conheço. Portanto, há sempre aqui um vilão, uma coisa negativa, uma coisa desafiante que vai fazer com que o herói tenha que se mover, ok? Então ele passa por essas dificuldades, essas dúvidas, esse processo difícil para que haja a transformação. E depois, quando ele começa na rota positiva, já não vem a mesma pessoa que vinha antes, ele torna-se na pessoa que ele nasceu para ser, ou seja, se acreditarem nisto, estas dificuldades servem para nos tornar na pessoa que nós nascemos para ser. Eu acredito que eu, no meu caso, falo de mim por conhecimento de causa, eu nasci para ser uma pessoa que tem ideias pioneiras, que gosta de movimentar outras ideias e pessoas, só que se não fosse aquela dificuldade, eu nunca seria isso. Então, o storytelling é a arte de conseguir reconhecer estas etapas e depois conseguir partilhá-las com o resto do mundo. Ok, interessante. Interessante a forma. Eu gosto muito da forma como tu desconstróis. Já no sábado, quando estavas a explicar como é que podemos usar a inteligência artificial a nosso favor, a forma como tu desconstruíste foi muito, muito interessante. E por isso é que eu no final fiquei sem palavras, porque Eu reparei. na íntegra não me estavas a ensinar nada que eu já não soubesse, mas a forma como tu desconstruíste, e fiquei mesmo, ok, caramba, foi mesmo muito interessante, porque
A gente às vezes entra no modo automático e não para pensar na forma como as coisas são feitas ou porque é que são feitas dessa forma. Que é uma coisa que também falta muito às pessoas, que é as pessoas fazem porque vêm toda a gente a fazer. Percebes o processo, percebes que resulta e isto vai ao encontro da conversa da falta de autenticidade, a falta de as pessoas virem para aqui para as redes sociais e fazerem o que toda a gente faz. Eu vou fazer porque funciona com aquele, como tu estavas a dizer e bem. Então vai funcionar comigo e é isso que importa, não? E onde é que fica ao teu lado? Onde é que fica aquilo que tu és no meio disto? E achei muito interessante o facto de estás a desconstruir da forma como desconstruíste e agora mesmo explicar também o storytelling, porque as pessoas às vezes até ouvem o que é o storytelling ou ouvem falar sobre o termo, acham piada, mas depois não desconstroem para tentar perceber como é que funciona, o que é, se de facto faz sentido esta ferramenta e a forma como é feita, se podemos acrescentar pontos para potenciar como ferramenta, se faz sentido retirar pontos, quem é esta personagem, quem é este herói, quem é este vilão, quem são estas coisas todas, não é? E portanto é muito interessante a forma como tu vieste aqui explicar e obrigada por isso. Obrigada eu pelas perguntas que são boas. Hidrata. Não sei se já queres passar para a próxima ou queres que eu ainda. Não, continua. Sim, isto é uma conversa. Não, só ia dizer que o storytelling também é muito sobre isto, ou seja, eu também posso chegar aqui e posso dizer: era uma vez uma menina chamada Mariana que morava, ou seja, a forma como nós também pomos um pouco de nós e da nossa expressão e da nossa voz, tudo isto, né, que contribui para a nossa comunicação, também faz diferença no storytelling. Porque eu sinto que a partir do momento em que eu parei de produzir conteúdo e comecei a conversar com o meu público, tudo mudou. Porquê? Porque, e eu noto, é engraçado, noto isto muito nas minhas alunas, que é, às vezes, nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Então, quando vimos fazer, fazemos ou seja, o melhor que podemos, baseado muitas vezes no que vemos, funciona para as outras pessoas. Só que muitas vezes aquilo não é natural para nós. Se alguém tentar, alguém que não está habituado, tentar fazer igual a mim, não vai conseguir. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar tipo: olá, hoje estamos aqui para falar sobre storytelling. Porque o storytelling é uma ferramenta extremamente importante. Ou seja, como ainda não há conhecimento nem prática, acaba por acontecer isso. Sim. Portanto, seja como for, seja em IA, seja no storytelling, seja na comunicação, seja o que for, é importante que haja sempre uma fase de autoconhecimento para perceber, ok, o que é que eu tenho dentro de mim que faz sentido, que depois até posso ir buscar ali uns pós para limpar nos outros lados, mas tem que ter a minha base. Até eu percebi, epá, eu adoro gostar. Assim, num a um. Eu não vou fazer de conta que estou a falar para 20 mil pessoas. Não. Eu vou fingir que estou a falar, né, da mesma forma que estou a falar contigo aqui, eu faço isso no conteúdo. E chego às palestras e faço a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Não, e é sem dúvida um bom truque mesmo para quem tem medo de estar à frente de uma câmara. E eu acho que isto até eu ouvi num vídeo teu, que é, pá, pensa que estás a falar contigo próprio. E só isto minimiza bastante a dimensão do problema que estás a criar na tua cabeça. Que é, pensa que estás a falar contigo próprio, ou imagina que está o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga do outro lado da câmara, ou à frente da câmara, que estás a falar com ele, não estás a falar com a câmara. Esquece a quantidade. Porque o problema aqui, muitas vezes, é nós focarmos, ainda que de forma inconsciente, na quantidade de pessoas que podem ver aquilo que nós estamos a partilhar. E se nós focamos nisto, claramente que vamos ficar cheios de medo e nervosos e desconfortáveis com o que estamos a falar, porque automaticamente começam a surgir perguntas: e se eu disser alguma baboseira? E se eu tremer aqui? E se eu me engasgar a colar? E começam logo os nossos macaquinhos a trabalhar e a nossa orquestra mental, não é? Os pratinhos, a bater, a dar som e nós não dizemos nada. E até podemos ser muito fluentes e muito conhecedores do que queremos falar, mas deixamos-nos dominar por estes nervos todos e não deixamos que o melhor de nós venha ao de cima. E sem dúvida que aquilo que estás aqui a sugerir ou a partilhar, né? Mais do que sugerir, a partilhar como uma maneira, é excelente para nós desbloquearmos e sentirmos confortáveis à frente da câmara, sem medos. Mesmo eu, quando comecei a fazer estes vídeos, o primeiro ou o segundo vídeo que eu fiz, ou até os dois, eu demorei uma eternidade para conseguir chegar a um resultado que me era confortável.
E aos poucos eu fui começando a demorar-me cada vez menos a fazer cada vídeo, porque comecei a perceber que metade do tempo que eu demorava era à procura da perfeição. Perfeição essa que era só para mim. Mais ninguém do outro lado vai ver nada disto. Então comecei, ok, se te engasgas, assumo o engasgo. Que se lixe, toda a gente no dia a dia. Nós engasgamos a falar com as pessoas. Nós atropelamos-nos em determinadas letras e isto também que sirva de exemplo de nós trabalharmos a forma como falamos, como colocamos as palavras, o nosso tom de voz, de não sermos uma seca a falar com as pessoas e o não sermos uma seca é acima de tudo também como é que gostávamos que falassem connosco. Se nós pusermos as coisas desta forma, há uma data de coisas que se vai tornar muito mais fácil. Nós estamos sempre focados no outro, no outro, no outro e é importante estarmos. Mas quando estamos a falar com o outro, é também perceber que o outro é como é que eu gostava que fizessem comigo. Porque se tu te satisfazes a ti própria, então de certeza que vai haver imensa gente a gostar do que tu tens para dizer e da forma como tu te comunicas e expressas. Sim, sem dúvida. E o storytelling tem uma particularidade que serve também para isso, ou seja, serve como filtro. Tu estavas a falar das pessoas que gostam de nós. O storytelling ajuda a aproximar quem gosta de nós e dessa ferramenta e ajuda a afastar quem não tem interesse. Porque, por exemplo, se eu pego aqui e faço um story, uns leads e bitites a dizer o que é que aconteceu com a minha cliente e como é que eu reagi. Uma pessoa que acha que eu agi mal, ou que não gosta, ou que não se identifica, vai sair e eu digo obrigada, porque, não é? Poupa-me o tempo de trabalhar com a pessoa, de acontecer a situação, quando ela já poderia ter percebido que eu não sou profissional para ela e ela não é cliente para mim. Exatamente. Então, o storytelling abre como se fosse uma janelinha para quem nós somos, sabes? Para as nossas, e permite-nos ter uma forma de comunicarmos as nossas ideias, a nossa visão, a nossa história em si, não é? O que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, o que é que nos irrita. E eu acho brilhante. Acho brilhante. Brilhante, sem dúvida, sem dúvida. E é isso, é abraçar essas coisas todas e não entrar ai, para aí, aquela pessoa detesta-me e focas na pessoa que te detesta em vez de focares na 1000 pessoas que estão em paralelo e que te adoram e que estão ali tipo, fala mais para mim, por favor. E estás a desperdiçar energia sem necessidade nenhuma. E isto do storytelling e não só, todo este meio é ótimo também para nos fazer perceber onde é que é o nosso lugar e onde é que estão as nossas pessoas. É sem dúvida excelente. Estou aqui a ver os meus apontamentos. Vou ver água, entretanto. Isto vai ao encontro da próxima pergunta que eu tinha, que é porque é que contar histórias funciona muito melhor do que tentar arranjar uma lista de argumentos. Ou, por exemplo, no caso de quem trabalha nas terapias, que entra muito nisto, neste problema, que é fazer uma lista de benefícios e contraindicações das suas terapias. E depois, obviamente, que do outro lado tu ainda não vais a meio da lista e a pessoa já desistiu e já foi à vidinha dela porque tem mais que fazer do que estar a ouvir a tua lista, não é? Porque como é que isto de contar histórias nos pode ajudar e como é que pode funcionar melhor do que estar só ali a enumerar coisas e estar ali num modo robô a contar coisas. Olha, eu acredito e defendo muito isto, que tu, sem histórias, és só um produto ou um serviço. E com histórias, és um movimento. Ou seja, sem histórias, só com factos, tu és isso, és listas que as pessoas se cansam de ler a meio. Com histórias, tu consegues explicar, envolver, em primeiro lugar, consegues captar a atenção, porque o nosso cérebro está programadíssimo para ouvir histórias. A prova disso são as crianças, né? Ouve uma história e ficam logo, o quê? Né? Nós usamos as histórias para elas irem dormir, porque queremos primeiro captar a atenção delas, e depois elas já estão num estado de cansaço que começam a imaginar e vão, não é? Ou o ideal, é isso que os pais desejam, às vezes ficam mais algareados. Mas isto para dizer o quê? Com histórias, tu consegues explicar o teu porquê, o teu como, o teu o quê, não é? São os 3 pontos principais. Deixa-te ouvir. Agora sim. Abaixo. Ah, O meu marido estava-me a ligar. Estava a dizer que com as histórias tu consegues mostrar quem és e não só o que fazes. O problema é que muita gente chega às redes, por exemplo, né, falando para empreendedores,
chega às redes e começa, desculpa a expressão que é muito feia, mas vou dizer, a vomitar coisas que faz. Faço isto, faço aquilo. Serviço X, vagas, agenda aberta. Áreas profissionais que ou já têm uma componente orgânica fora das redes e conseguem fazer fluir e com recomendações e tudo mais, mas vamos falar para uma pessoa que chegou ao zero, chegou ao digital do zero. Não vai funcionar. Se calhar há 4 anos funcionava, porque havia muito menos gente, havia menos gente a produzir conteúdo, havia mais gente a consumir do que a produzir. Hoje em dia já não sei. Pois agora o algoritmo mostra mais daquilo que tu procuras. Então nós ficamos muito neste mundinho, não é? Então, quando tu vais a ver que alguns profissionais já evoluíram, outros ainda não. Uns ainda estão neste ponto de coisas soltas e os outros já conseguiram pegar nos elementos, juntar e fazer histórias. Então já, quando eu digo deixas de ser um serviço ou um produto e passas a ser um movimento, significa que tu consegues falar daquilo que tu fazes e a venda, no fundo, é uma consequência da pessoa comprar esta tua ideia. Exatamente. Então, o storytelling faz toda a diferença aqui. Estou a adorar, ando aqui num dilema de não conseguir aparecer na minha página, preciso mesmo disso. Eu não sei como é que te chamas. Aparece É aqui Mónica. É Mónica. Mónica, as pessoas compram sempre de pessoas. E não significa que tenhas que aparecer todos os dias. Significa que as pessoas têm que saber quem és. Têm que saber que existe uma Mónica por trás. Sim. E Começa no aqui, nome. Já começa no nome. sim. Deixa-me aqui só partilhar, Mariana, em jeito de curiosidade. A Mónica tem um produto incrível que precisa de ser impulsionado fortemente e precisamos de mais produtos como o dela. E a Mónica vai me permitir que eu faça aqui uma breve promoção, mas a Mónica é uma mulher que faz chupa-chupas personalizados, sem açúcar refinado, é tudo com aquele produtos que o teu corpo não se vai queixar, não se vai se sentir intoxicado. Eu não sei muito bem qual é o termo técnico do ingrediente principal, mas não é aqueles açúcares refinados. E quando eu digo que são chupa-chupas personalizados, não é a embalagem, é o próprio chupa-chupa. Imagina, queres ter lá uma Mariana pequenininha dentro do chupa-chupa. Tens uma Mariana pequenininha porque a Mónica faz isto. Que giro! É, ela tem produtos mesmo muito, muito interessantes e é mesmo fora da caixa. Por exemplo, o facto de muitos pais, por exemplo, viverem com o dilema de não quererem dar doces aos filhos por causa da quantidade de açúcares e a quantidade de coisas que queremos evitar que uma criança Consuma, não é? consuma, não é? Os chupa-chupas da Mónica dão a volta a essa questão e é muito interessante o produto dela. Então vamos A gente vai dizer aqui trabalhar. coisas duras à Mónica. Olha, Mónica, digo isto com muito carinho, até porque também aconteceu comigo. Eu sempre soube que, com a ideia, na altura antes de ter o Smart Telling, tinha o Brand Telling, que era esta componente de juntar histórias com comunicação. E a minha mente, só que eu na altura era por um motivo diferente, com certeza, mas eu não fazia os exercícios que a minha mentora dizia, também ainda estava a trabalhar como gestora de redes, era muita coisa, eu não conseguia também. E o que é que acontece? A minha mentora disse-me assim, Mariana, tu é que sabes. Agora vou dizer o mesmo que ela me disse a mim. Mónica, tu tens um produto espetacular, mas se tu não comunicares e se não des a cara e tudo, alguém com um produto das duas uma, ou uma cópia do teu, ou que não é tão bom, mas porque está a aparecer e porque está a dar que falar, vai chegar às pessoas. Tem que sair da minha caixa de confronto e atirar-no. Claro que sim. Porque é assim, nós podemos ter todo o talento do mundo e acredito, a ideia parece espetacular. Aliás, nunca tinha ouvido falar de nada assim. Olha que eu sou bastante idiota dessas coisas. Mas não te adianta de nada teres talento e teres o produto, porque acredita em mim que é uma questão de tempo até alguém vir, ficar com a ideia e ficar com os louros. Exatamente. Tá bem? E nós não andamos aqui só por reconhecimento, como é óbvio. Mas caramba, toda a gente adora, não é? Sentir aqui que está a fazer um bom trabalho, que está a chegar às outras ideias. Tu depois, Mónica, vais ficar com uma cópia. Quando se calhar, e acredito que sim, foste tu que tiveste a ideia inicial. Exatamente. Está bem? Maravilhoso.
Então, a Tânia diz aqui, olhem já a Mariana a pensar num chupa-chupa com uma boneca Mariana criada com IA. Oh, Tânia, tu já me conheces tão bem, Tânia. Eu Conheces pensava tão aqui, bem. tipo, eu não te dei como exemplo por acaso, porque eu pensei, eu acho que a Mariana vai achar piada a ideia. Não, acho super giro. E quem diz isso diz, por exemplo, se ela se quiser associar a eventos, fazer um evento personalizado, epá, o pessoal dos eventos anda sempre à procura de coisinhas Essas coisas. úteis. Imagina o que é, teres um chupa. Isso vai ser uma ideia. Oh, Mónica, quando eu tiver o meu evento, vamos fazer aqui uma parceria. Assim, com as letras, com um símbolo, com qualquer coisa. Pá, É o que ela faz, é o que ela faz. É exatamente isso, é tudo personalizado para determinadas festas, casamentos, aniversários, não tem de ser necessariamente só de crianças, mas sim, ela faz tudo isso. Por isso é que eu acho que ela tem um potencial enorme, só precisa de sair dessa zona de confronto, como tu dizes, contigo própria. isso é mais zona de confronto do que Ela de conforto. enganou-se, mas acabou por dizer ali uma verdade, que é um confronto connosco mesmo. Não, mas ainda bem, Mónica, que também vejo aqui, porque é o exemplo que se passa com muita gente, que é esta coisa do vou, não vou, enquanto tal estás a perder terreno para outras pessoas e não se trata de querer visibilidade ou de fazer as coisas com interesse, não, trata-se de ocupar o nosso lugar, ponto final. E nós temos as nossas competências e há quem anda à procura daquilo que nós temos para dar. O mundo é feito disto, é feito de quem está à procura de alguém que solucione uma necessidade e há quem tenha, como se costuma dizer, eu já ouvi esta expressão e este sábado houve alguém que usou a mesma, que é há quem venda os lenços e há quem os e há, como é que é? Há Há quem quem chore venda. mete e venda lenços. Exatamente, exatamente. E é exatamente isto que nós andamos aqui a fazer, portanto, há que tomar o nosso lugar e não deixar que mais ninguém venha tirá-lo. Há Ah, páginas específicas em que eles dizem esta pessoa lançou esta ideia no país X. Olha o que é que ela fez e não sei o quê. Constrói a tua ideia também. Já há ideias para modelar ideias, para nos roubar. exatamente, Infelizmente não é exatamente. única. A exposição é tramada, faz com que faz-nos perder clientes. Exatamente, exatamente. O que é que acontece, gente? Acho que o storytelling vem ajudar aqui um bocadinho esse receio da exposição por dois motivos. Primeiro, nós temos que nos dizer a nós próprias que eu não tenho que ter uma história extraordinária para merecer contá-la. Porque muita gente, muitos alunos dizem, mas a minha história não vale nada. Primeiro, eu vou-vos partilhar uma situação. Havia uma rapariga no digital que partilhava muito que tinha o boom na vida dela deu-se quando a mãe faleceu. Ok? Então, quando a mãe dela faleceu, ela foi dizendo, mas porquê anda aqui a trabalhar tanto e não sei o quê? E a minha mãe também trabalhou tanto, e, sabes? Aquilo mexeu com ela. O que é que acontece? Eu cheguei a uma altura em que estava a ouvir ali a história dela e fiquei dizendo, epá, ela tem uma história mesmo forte de vida, não é? Fogo, mesmo aqui ao coração, tipo, uau, será que alguma vez vou ter uma história assim? E depois pensei, Maria, tu estás louca! Mas tu estás louca! Tu preferiste que a tua mãe tivesse mal de saúde para poder simplesmente ir para o gosto a chorar ou... Estás a perceber? E nessa altura eu pensei, que bom que não tenho nenhuma história triste. Uhum. Que bom que a minha história é à volta da minha missão, do meu objetivo. Que sortuda que sou por causa disso. Então isto Sim, ajudou-me a perceber, epá, a minha história não tem que ser extraordinária. Ela já é minha, agora eu devo procurar formas interessantes para mim e para os outros de a contar. Claro, não vou chegar aqui e partilhar as partes mais secas da minha história, não é? exatamente. Partilhar pontos engraçados, porque a vida é feita disso. Do facto da pessoa que, que alugou a casa tinha uma agência de marketing, epá, é um sinal, é uma coincidência boa, não é? Sim, Coincidência, sim, sim, destino, o que quiser chamar. sim. E depois tem outro lado que é, no storytelling, nós no evento falamos um bocadinho disso, as pessoas acham que nós temos que ser as heroínas da história. Não temos. Não temos. O nosso cliente é que tem que estar no lugar principal. Quando as pessoas dizem, não contes histórias porque não é nada. Ok, fala sobre o teu cliente. Eu só daqui da nossa conversa posso tirar N ideias para um novo conteúdo. Uhum. Exatamente. Ok? Porque eu quando meto o foco em mim, sou eu, os meus problemas, a minha história, o que é que eu fiz para conseguir, as minhas, quando é que eu bati. Epá, isso é muito giro, mas assim, a menos que sejas uma celebridade que já tem fãs
verdadeiros são Uhum. as únicas pessoas que, estilo influencer, que passa a vida a falar sobre si. Agora, o profissional comum, sim, deve falar sobre si, sim, nós devemos explicar quem somos, porque é que fazemos o que fazemos, mas depois, o dia a dia é feito de histórias para o cliente, para que o cliente. Porquê? O que é que eu quero com as minhas histórias? Eu quero que o cliente ouça ali aquilo e que o cliente pense: ai que engraçado, eu também já senti isso, será que ela me pode ajudar? Porque ela já ajudou Uhum. alguém assim. Uhum. Ok? A Cidália Sim. está a dizer: tenho uma história de superação incrível, de cura à fibromialgia. Então, se fizer sentido para ti partilhar, pode e deve incluir, fazer parte aqui da tua história de Uhum. origem. Cidália. Sim, porque o ter uma história incrível às vezes também não passa por contar a nossa vida pessoal toda, que é uma Nem coisa que tudo, às nem vezes, mais ou menos. às vezes as pessoas também se metem um bocadinho nesse cenário de para eu ser respeitada, para eu ser, mais do que ser respeitada, para eu ser reconhecida, tenho que vir para aqui contar os meus dramas. Não, a tua vida, primeiro a tua vida, não acredito que seja só drama. Para pensar, porque se é só Olha, drama, então tens um problema maior para cuidar. Vai desculpa ter ter que te ser. interrompido, só para que alguém vai ter que sair e quer saber se a live Vai fica ficar gravada. gravada, sim, Vânia. Vai ficar. Já venha. Sim, sim. Então, Vânia, obrigada. Desculpa ter te interrompido. Não, estava só a dizer que primeiro não temos que vir para aqui contar os nossos dramas. E depois, se alguém se foca porque a sua vida é só um drama e não tem coisas boas, então para aí tens um problema maior para resolver. Porque estás focado só nos dramas. E de certeza que há muitas coisas boas. E mesmo que a tua vida seja muito dramática, então é a vida a ensinar-te coisas. Então para pensar nisso, acima de Certo. tudo. E em vez de vir para aqui para as redes sociais e tentar usar isso como ok, a minha vida é um drama e pronto, e venho para aqui contar a história já volta disso. Pá, podes usar isso até com diversão, mas não tens que necessariamente usar isso só como conteúdo. Usar a tua história de superação, às vezes é uma maneira, eu estou aqui às voltas porque o sol cismou Está ótimo, hoje vai em ser um iluminado anjinho, estás espetacular. iluminada. Estás Eu estou iluminada, aqui estás. às voltas do ano. Mas às vezes o contar histórias de superação de facto é uma forma de conectar, mas às vezes não é o único meio, é o que tu dizes. Às vezes temos pormenores no nosso dia a dia, basta estarmos atentos. O exemplo que tu deste no outro dia, que eu achei, quando eu vi a tua publicação, eu achei aquele muito, muito giro, a forma como tu desconstruíste, das casas de banho. Penso A sério. forma como tu olhaste para. E é isto, as pessoas têm que parar para pensar. Houve alguém que no sábado dizia: ai, mas eu não vejo conteúdo em tudo. Porque estás a mil à hora. Para pensar nas coisas à tua volta. Eu sei que há pessoas que também têm mais tendência para ser mais criativas que outras. Também não vou ser hipócrita neste sentido. E, e ainda hoje eu estava numa reunião e a própria reunião era uma coisa muito simples e aconteceu um pormenor na reunião que eu pensei, isto é genial para o conteúdo. Pormenorzinho. Mas é. E eu sei que isto também tem a ver com o facto de termos uma mente um bocadinho mais criativa, mas se nós olharmos à nossa volta, há pequenas coisas que podem dar conteúdo muito, muito interessante. Tudo, Muito, muito tudo interessante. dá para Tudo fazer é conteúdo. conteúdo. E eu Tudo é sei que estavas a conteúdo. dizer, ok, algumas pessoas são mais criativas do que outras. Eu gosto de dizer, algumas pessoas estão neste momento mais criativas do que outras. Porque a criatividade é um músculo, a criatividade treina-se, ok? O que é que acontece? Acontece que eu tenho este exemplo em primeira mão que aconteceu comigo, que foi eu comecei, então, como já te partilhei, com uma página de emagrecimento. Então, tudo o que eu falava era sobre emagrecimento, bem-estar, isso que as chaquetas, né? E eu lembro perfeitamente quando eu mudei para marketing, não me saía uma história. Não me saía. Na altura ainda nem pensava no termo histórias. Era Sim. conteúdo, não é? Mas não me saía nada. Eu lembro de estar aqui, eu já estava nesta casa, de ir ali à varanda, olhar e pensar, epá, eu não me sai. Eu antes pá, vinha aqui fazer um post sobre o jardim e pensava, jardim, energia, tipo, respiração, estás a perceber? E o que é que acontece? Quando eu dou por mim numa área totalmente nova, eu dou de caras com uma parede. E foi o quê? Treino. Eu andei mais de um ano, se for preciso, mais de um ano, sempre a testar coisas. E depois senti assim, isto vai ficar mesmo forçado, mas não faz mal, depois vai correr Acontece. melhor na próxima. E hoje em dia nem sequer temos desculpa, nós temos ferramentas de inteligência artificial. Eu tenho as Pandoras que tu numa das Pandoras colocas lá só assim, fui ao circo.
sou designer, faz uma ligação. E ela faz! Como é que eu sei disto? Porque já lancei o desafio nos meus stories, não sei se acompanhaste, das pessoas me darem duas palavras nada a ver, e foi tipo anão e guarda-redes. E deu para fazer ali a ligação sobre a questão, está nas pequenas coisas, está estás a perceber? Uhum. Nós hoje temos ferramentas que fazem esse trabalho por nós, por isso nem sequer há desculpa. Muitas vezes é um bloqueio da pessoa de ai, nem sequer me vou expor porque eu não tenho prática, eu acho que sou má e é normal que seja má porque eu não tenho prática, então eu vou dizer que não consigo. Uhum. Se eu não conseguir, não é? Se eu não tentar, também não me sinto mal de não conseguir. Exatamente. Então isto estava aqui muito para falar. Tenho fibromialgia, costumo dizer que é a doença das emoções. É também um dos grandes motivos pelo qual me fez pensar a minha profissão e despedir-me e dedicar-me a este novo universo. É engraçado, não há muita informação ainda sobre fibromialgia. Eu não sabia. Não, Não não, sabia, não. Laura. Mas sim, fibromialgia e tudo que são doenças autoimunes, a fibromialgia é tipo o ápice da coisa, mas a fibromialgia é, e como eu estava a dizer, e as doenças autoimunes. E na minha ótica pessoal e terapeuta, tudo que é doenças, a base é emocional, ponto. Tem a ver com falta de nós não termos a capacidade de processar as nossas emoções. E às vezes é com consciência, outras vezes com falta de consciência, que tem a ver com a nossa história de vida. Muitas vezes tem que ver com a quantidade de informação que vem do nosso pai, da nossa mãe, porque nós não nascemos só de uma bolinha d'água. Há toda uma informação metida nela, não é? E essa informação é do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós e por aí fora. E essa informação é também as emoções que eles próprios também não processaram. E isto depois projeta-se no nosso corpo, a nível de dores articulares, musculares, perdão, e a nível de muitas coisas mais. E muitas vezes andamos aqui todos cheios de dores e problemas de pele e rosáceas e montes de coisas e depois metemos em medicação quando, se formos tratar das nossas emoções, muitas das vezes resolvemos o problema assim de forma relativamente rápida, se Olha, dermos espaço para ver. acredito que sim. Houve uma altura em que estava a passar por um grande stress, essa altura toda, de experimento e não sei o quê, e apareciam muitas vezes umas bolhinhas na pele. Estás a ver? E a verdade é que, agora já nem me lembrava disso, depois passa e nós deixamos de nos preocupar, não é? Mas a É verdade isso é que eu que pensei. acredito que tenha tudo a ver. E aqui, no caso da Laura e da Cidália, que partilharam as duas que têm aqui fibromialgia, primeiro, lamento, em termos depois de história, se vos fizer sentido, não é obrigatório, não é? Não tem que partilhar só porque sim. Há coisas que são para ficar só para nós e para os nossos e está tudo certo. A partir do momento em que vocês quiserem partilhar uma coisa destas, podem fazê-lo. Eu, no meu caso, eu passei por uma bulimia, ou seja, desculpa, comecei com os Pandoras da Mariana. Eu hoje vou lançar o meu primeiro robô para comunicar os meus serviços. Vai ser a Lunita. Muitos parabéns, muitos parabéns. E estava a dizer que nós podemos partilhar estas situações mais sensíveis. Acho é que deve haver um enquadramento do porquê. Imagina, no meu caso, no meu caso eu partilhei e partilho muito abertamente, faz parte da minha história, da questão da bulimia. O que é que eu ligo sempre? Com a questão de, eu durante muito tempo passei a vida a preocupar-me com aquilo que os outros diziam, né? Ou seja, eu levava a opinião dos outros aqui como uma coisa muito importante para mim. E depois, o que é que acontece? Acontece que quando passo pela bulimia, eu fico mesmo muito doente. O que é bulimia, para quem não sabe? É quando nós temos um distúrbio alimentar, nós comemos de forma totalmente descontrolada e depois vamos à casa de banho ou num sítio isolado por fora, ok? Vomitar mesmo, pronto, chamando aqui pelos nomes. E eu durante muitos anos fiz isso, não tinha noção do perigo, não tinha, era miúda, né? Era adolescente, não tinha noção do perigo e comecei a emagrecer muito, ficar muito magra. Pois assim, eu sou muito alta, a minha estrutura é uma estrutura larga, não é? E comecei a notar, começou-se a notar muito, então, que eu estava ficando muito magra. Mas as pessoas, o feedback que davam como eu estava gordinha era: ai, estás tão bem! Ai meu Deus, Mariana, adoro! O que é que tens que me dizer? O que é que andas a fazer? O que é que me apetecia dizer? Olha, estou doente, está bem? Vou ali à casa bem vomitar depois das refeições e está tudo certo. Então, as pessoas obviamente não sabiam, nem tinham que saber, pronto. E aquilo que acontece depois é, eu apercebo-me que estou doente, apercebo que não estou bem e
começo a fazer para melhorar. Quando eu melhoro, Kátia, o que é que acontece? Volto a engordar um pouco. Nunca voltei ao mesmo peso, mas volto a engordar. E encontro uma pessoa na rua e a pessoa diz-me: Ah, Mariana, ah, voltaste a engordar. Estavas melhor antes. Repare, o Pois, que é que isto faz à cabeça de uma pessoa que acabou de sair de exatamente, uma doença, não é? E então, a exatamente. partir daí, eu disse: Estava melhor antes. Não, Mas não estava. as pessoas nem sequer sabem que eu estava completamente doente. Eu estava a ficar variada da cabeça. Eu estava a tomar conta da minha vida. A partir desse momento, eu juro-te, eu fiz um X na opinião das pessoas. Eu disse: as pessoas vão sempre falar, as pessoas preferem que eu esteja doente do que fora do padrão. Então eu vou cagar para essa opinião. Estás a Exatamente, perceber? E isso exatamente. foi um dos impulsionadores, olha a ligação com a história, isso foi um dos impulsionadores para eu vir para o digital com esta vertente de eu sou quem sou, eu sou a minha história e quero ser sempre fiel a ela. Ok? O que os outros dizem, epá, eu não sou Não responsável quero. pelas emoções dos outros nem pelas opiniões deles, ok? Eu já não tenho doença, já não tenho sintomas desde 2007, fui à raiz do problema. Boa, Cidália, boa, É boa, boa, mesmo isso, é mesmo isso. É uma história do caraças. boa. É uma Muito história do feliz. caraças, sem dúvida, sem dúvida. Eu ia tendo aqui alguns pontos para nos guiar, mas a conversa está a fluir e Oh, é o que sim, importa, sim. é o que mais importa. Eu ia-te lançar um desafio, Mariana, se estiveres confortável, claro, que é, imagina, um terapeuta está aqui a ouvir-nos, porque eu sei que é um desafio que muitos têm, que é, ok, elas estão aqui a falar, é tudo muito bonito, a Mariana é a rainha do storytelling, mas na prática como é que eu aplico isto à minha realidade e à minha área? Então o desafio que eu te queria lançar é, hum, imagina que alguém que é da área da terapia e quer explicar o que é que faz, ou o benefício de uma terapia, ou um tratamento em específico, como é que a pessoa, a tendência é ir para lá e dizer, pois, que se tu vieres à minha terapia, vais ficar com menos sono, vais perder as insónias, vais ter mais bem-estar, mas isso os terapeutas todos dizem. Mas na prática, como é que nós podemos transformar isto numa história cativante? Ok, eu vou fazer com uma situação de base que conheço, que aconteceu com um amigo meu, Pode porque ser. isto é o mais importante, é quando nós contamos histórias. Se eu conto uma história que não que estou a inventar, provavelmente não vai tocar no outro, provavelmente. Porquê? Porque é inventada, não, Exatamente. sabes, não tem profundidade. Sim. É como usar o chat GPT sem lhe dar informações. Então vá, o que é que eu fazia? Imaginar que isto é o meu telefone, ok? Fazia Ok. um story, assim. Ok. Eu vou olhar para vocês, é melhor, que acho que conecta mais. Ai, olha, acabei de sair de uma sessão aqui com o José e o José disse que eu estava à vontade para partilhar esta questão aqui. E a verdade é que o José já estava num ciclo de insegurança. Que sintomas é que ele tinha? Ele ia sempre à casa de banho, sabes, quando alguma coisa começava a apertar, dava-lhe a volta à barriga, ele ia à casa de banho. Ele sentia-se muito ansioso no seu dia a dia e parecia que bloqueava quando alguma coisa acontecia, sabes? Mas sabes que era muito mais do que isto. Ou seja, o que é que ele me partilhou? Já não era só a questão dele bloquear naquele momento, era o quanto isso estava a afetar a vida do José, ok? Então, ele quando me procurou para fazer um processo de hipnoterapia, o que é que nós fizemos? Eu fui muito sincera com ele e disse que ele na verdade não está sozinho. Eu diria que esta questão da ansiedade é uma das questões que mais preocupa as pessoas que vêm até mim. E não sei se inclusive também é o que acontece contigo, ok? Então, eu expliquei como é que funciona o processo, vamos fazer X sessões e no final dessas sessões vamos analisar. Queres saber o que é que aconteceu? Tivemos ontem a última sessão, hoje, e o José partilhou comigo que de facto isto era o que ele estava a precisar. Não era mais medicação, não era mais processos milagrosos, era olhar para dentro de si. E é isso que eu faço, é isso que a hipnoterapia permite. É uma conversa sincera, às vezes é alguma também meditação, para acedermos o quê? O nosso eu mais profundo. Porque repara, nós às vezes andamos aqui a tentar por um penso rápido, quando na verdade nós temos que olhar para dentro, para trás, às vezes, para a nossa relação com a nossa criança interior também, ok? Então foi isso que
fizemos com o José. E ao longo destas X sessões, ele mandou-me agora uma mensagem a dizer, meto o print, nunca me senti tão bem, a minha vida desbloqueou, ainda sinto ansiedade, mas agora eu sei lidar com ela. E é por isso que eu te digo, é isto que eu faço. Se também estás a passar pela mesma situação que o José, não deixes passar mais anos. Fala hoje comigo. Quero marcar uma consulta contigo. Não, mas é isso, é isso. Foi um bom exemplo, sem dúvida, sem dúvida. E obrigada por fazeres este exercício de encarnar um hipnoterapeuta, porque de facto é algo que eu reconheço que as pessoas sentem e eu própria já passei por lá e às vezes ainda me acontece, é um facto, não vou dizer que todos os dias estou maravilhosa e sim, eu sou maravilhosa, eu sei, mas sim, fora de brincadeiras, de facto, há dias em que esta cabeça não está no seu melhor em termos de criatividade. E a gente às vezes quer transmitir os benefícios e os ganhos em aceder a uma determinada ferramenta ou aceder a uma determinada terapia ou no meu caso do design, o que é que ganha em criar uma identidade e uma estratégia. Opa, e como é que eu posso vir aqui para as redes sociais e transmitir isto sem ser uma seca, sem estar ali tipo, olha, porque com uma identidade vais saber qual é a cor, porque, não é? Tipo, torna-se uma seca, ok? Eu nem sequer sei o que é uma identidade, eu nem sequer sei o que é a aplicação XPTO, sei lá, por exemplo, estou-me a lembrar de uma maquilhadora que vem para aqui porque eu tenho o pincel que faz esta técnica. A pessoa quer lá saber do pincel e da técnica, ela quer saber o que é que isso vai fazer nela. E é isto que nós temos que saber. E eu sei que às vezes ouvimos várias pessoas a dizer isto, mas depois na prática, como é que eu traduzo isto verdadeiramente naquilo que eu faço? Mariana, Mas isto é tão importante darmos contexto. Sim, é isso, é dar exemplos concretos, porque às vezes as pessoas também vêm aqui para as redes sociais, principalmente quem trabalha nisto do marketing e do design, e lá está, transmitem o que é necessário fazer, mostram, olha, se queres estes resultados, tens de caminhar assim, mas ao mesmo tempo não te explicam exatamente o como. E é tudo muito bonito, mas eu sou muito prática nesse aspecto, que é ok, queres este resultado, então tens que fazer estes passinhos todos, que é abrir a mão, depois aqui a massa, partes em dois se te fizer sentido, tens um tacho que já puseste água a ferver, explicar como se fosse um bebê que não sabe como é que as pessoas fazem. E eu sou muito assim, porque é assim que de facto estamos a ajudar com as ferramentas que temos nas mãos. sim. Raquel, a Loli, a Mónica está aqui. Raquel, devias ter chegado um pouco mais cedo. Já me deram na cabeça. Eu vou ver se tem aparecer a digital, está a ver reunião. Sim, mas é um dar na cabeça positivo e é como exemplo para várias pessoas. Por isso, Mariana, obrigada por este exemplo concreto, que espero que seja É trazer valioso. exemplos, é fazer conversa, resumindo, como é que aplicamos isto na prática? Fazer uma conversa com o público. Imaginar que está uma pessoa lá atrás da câmara, ok? Falar para essa pessoa e explicar o que é que aconteceu e como, qual era o problema da pessoa, qual era o ponto A, o que é que fizeram, qual é o ponto B, qual foi a transformação que existiu, ok? De uma forma tranquila, de uma forma, pá, interessante também. Pensa, eu não vou dar uma seca à pessoa, não é? Podia estar aqui, podia estar aí a dizer N coisas, não. E depois, outra coisa importante, para quem não faz isto ainda, para quem vai começar a aparecer mais. Eu, quando estou a falar, eu estou a olhar na câmara. Assim, estou quase a entrar com os olhos aí por dentro de casa. Eu não estou a falar na câmara, a olhar para mim. Olha a diferença. Estou a olhar para mim, a falar, a olhar para mim. Ai meu Deus, que linda, com estas pestanas falsas, magnéticas, lindas. Eu não faço isso. Eu olho para a câmara, para aquele buraquinho da câmara, tem ao lado uma luzinha verde, no iPhone tem uma luzinha verde. E eu falo e esqueço o resto. O foco não sou eu. O foco é a pessoa que está desse lado, que está a ouvir a mensagem e que percebe, eu estou a falar com ela. Sim, gente, tem aqui conteúdo. Enfim, olha, já não vamos querer alongar muito, mas eu tinha aqui uma pergunta que não queria dar muito enfoque, mas ao mesmo tempo, já que estou a falar
contigo faz sentido, que é onde é que entra a inteligência artificial no meio disto tudo, não é? Porque ainda há muita gente que olha para a inteligência artificial como sendo um bichinho do não quero, vai-me tirar o trabalho, e não, é uma coisa que vem potenciar o nosso trabalho e que pode ser o nosso maior amigo e maior aliado. Sim, a IA é, na mesma proporção que o storytelling, uma ferramenta que nos ajuda a fazer mais e melhor, a chegar melhor às pessoas. O storytelling numa ótica de envolvência e a IA numa ótica de execução. Mas nas duas situações, né, se eu tivesse uma mão aqui, storytelling, uma mão aqui na IA, eu sou o elo de ligação. Eles têm que estar conectados a mim, porque senão aquilo que vai acontecer é outra pessoa a usar IA, não sou eu. Né? E nós falamos disso na palestra. Foi feito um estudo e o que é que acontece? Pediram a um grupo de pessoas para criar histórias de ficção científica com IA e outras sem IA. Quando olharam isoladamente para as histórias, aquelas em que as pessoas tinham usado inteligência artificial eram mais criativas à primeira vista. Mas depois, o que é que eles fizeram? Pegaram numa história com IA, outra história com IA, outra história com IA, e o que é que perceberam? Tinham muitas semelhanças. Ou seja, a minha, eu até posso ir mais devagar, posso não ser tão rápida como a IA é, mas eu garanto que a minha história, que sai da minha cabecinha, essa vai ser única e diferente de tudo o resto, ok? Então por isso é que eu digo, a IA vem connosco na viagem, mas ela nunca pode levar o volante, nunca pode ser ela a levar o carro. Nós é que temos o controle aqui da direção. Exatamente. Está aqui esqueci-me do nome dele, Laura, não é? Laura, sim. Exato. Sim. A IA é uma alavanca extraordinária do storytelling, que são um complemento mesmo. Sim. Sem dúvida. E nós somos a fonte de informação que alimenta e que potencia os dois. Ah, a Raquel, esta mulher é um amor. Faz-me publicidade, as Pandoras, que aquilo é ouro. Eu ouço Pandoras todos os dias. As pessoas não imaginam. Mas a Estia, ainda há bocado estive a fazer o pequeno almoço, a tomar, não é? Eu gravo enquanto faço o meu pequeno almoço. Eu gravo-me a fazer panquecas praticamente todos os dias. E eu, enquanto estou, por exemplo, a pintar-me, eu dou informação às Pandoras do que é que eu quero que elas façam. Então o procedimento é, estou ali na casa de banho a pintar-me e estou a falar para o micro, olha, hoje quero falar sobre isto, sobre aquilo, quero trazer esta ideia que não sei o quê, faz um texto. O que é que ela faz? Em vez de eu ter o trabalho de ainda ir fazer o roteiro à mão, tentar perceber, porque depois nós a falarmos, repetimos ideias, não é? Já disse isto, agora, ai não, afinal não é aí que eu quero meter, é ali. Ela faz esse trabalho por mim, ou seja, ela otimiza-me esse tempo. Quando eu acabo de me pintar, eu estou pronta para ir gravar. Ponho o meu iPad ao lado e tenho o roteiro ali. E é assim que eu gravo todo o santo dia. Muito interessante. Isso é muito interessante. Era uma das coisas que eu também queria agora no fim falar contigo. Porque para quem ainda não está dentro do IA e do ChatGPT, que é um dos mais conhecidos, assim, de forma mais básica, não é mais simples, isto não passa de nós explicarmos como é que ele tem que pensar, como é que ele tem que escrever, que palavras, que tom de voz, que tom de pensamento. Quanto mais informações dermos, mais ele vai trabalhar a nosso favor e connosco. Agora, se nós não damos a informação, se dizemos, olha, quero criar uma história da carochinha, ele vai criar uma história da carochinha, mas certeza não tem nada a ver com a história que tu estavas a idealizar na tua cabeça. Porque tu não me deste contexto, não disseste quem era a carochinha, que roupas é que vestia, onde é que estava localizada, se tinha 1,20 m ou se tinha 2 metros, se tinha amigos, se estava sozinha. Não deste Afinal, contexto. é o lobo. Exato. Um grande plot twist. Exatamente. E depois lá está, né? Nem sequer explicar se a carochinha é um bicho X ou se é outro bicho qualquer. Se é um bicho, se é um humano, tu não explicaste rigorosamente nada, portanto não podes estar à espera que a IA funcione. Depois as pessoas dizem, eu vou lá e ela não percebe nada do que eu digo. Não, Não há não mais percebe. perguntas, não há mais respostas, há mais perguntas. Com a IA. Digo sempre isto. Exatamente, exatamente. Portanto, é uma questão de educar e é uma ferramenta incrível para nos ajudar. Sabe o que é que eu noto? É preciso ter um procedimento para saber usar IA. Um procedimento. O que é um procedimento? Uma orientação. E aproveitando que acho que também não te importas, eu dia 30
vou lançar uma coisa brutal. Para quem usa ChatGPT, brutal. Mesmo. É. Tudo com a papinha dada. Quem trabalha comigo sabe que eu tenho um grande defeito. Eu dou a papinha toda. Eu fiz a aula dos GPTs personalizados. Qualquer pessoa que estivesse ali na aula conseguiria fazer, chegar ao fim e fazer a tarefa proposta. E com aquilo que eu vou lançar, que vai ser uma coisa gravada para as pessoas poderem ver ao seu ritmo, porque eu em direto já tenho o Brand Gym, não é? Não havia necessidade de duplicar. Vai ser uma coisa assim, ó. Uma aula, um comando. Uma aula, um comando. Uma aula, um comando. E no final, um resultado maravilhoso. Mas depois falaremos mais para a frente. Pronto. Mas fica aqui já em cima da mesa, assim com o pano meio destapado, para as pessoas poderem estar Ainda atentas. não tinha revelado tanto, é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira mão. Bem, Mas é isso, e pessoas que estejam com medo do IA, olha, na verdade vocês devem ter medo é de não se mexer e de usar a vosso favor. Porque se há uns tempos atrás, por exemplo, quando eu e a Mariana, se bem que eu acho que a Mariana é mais nova que eu, mas que pronto, idade à frente, tens? por menor, 37. Tenho 33, fiz há pouco tempo. Pronto. Estou na atualização do 2 para o 3. 33. Sinto que é mesmo recente no teu caso também. Mas pronto, quando éramos mais novas, dizia-se que quem não tinha computador ia ficar analfabeto, não é? E nos dias de hoje, quem não se atualiza com o IA corre o risco de ficar analfabeto. Vou sair daqui para não me entusiasmar. Ela sai, senão chego às mensagens já está lá o teu cartão para comprar. Sim, sim. Isto, a IA é uma coisa que veio para ficar. Não tem como. Tu podes gostar, podes não gostar, mas isto vai. Assim, vão haver sempre pessoas contra e está tudo certo. Há pessoas contra fast food e elas existem e têm movimentos muito fortes. A questão aqui é o que eventualmente vai acontecer é vais ter que te posicionar. Ou usas ou não usas. Ou apoias ou não apoias. Ou gostas ou deixas depois para a frente. Mas vai chegar um momento em que as pessoas vão ter que decidir. Sim, 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 sim. E Sim. sabes o que é que Mas eu acontece? Desculpa diz. interromper. Sabes o que é que acontece que é muito engraçado? É que as pessoas ao início veem, não, e depois passado 2 anos, porque isto vai ser uma explosão brutal em 2 anos, vão dizer assim, quem me dera ter investido na altura. Se eu sabia o que sei hoje. Então, a minha missão é dizer a essas pessoas, nós estamos nesse, se eu sabia na altura, esta é a altura. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Era mesmo isso que, ou melhor, o que eu ia dizer é que eu nem acho comparável a fast food, porque o fast food é uma coisa que tu tens a opção de escolha. Ou queres saudável, ou queres ser saudável, ou simplesmente usas essa alimentação no teu dia a dia e pronto, e assumes as consequências disso. Mas ainda tens alternativa. No caso de inteligência artificial e de outras tecnologias que vão surgindo, não se trata de tu não teres alternativa, mas com o tempo começas a ficar tramado se não te adaptas e se não te atualizas. Começas a ficar muito limitado. E não é só coisas negativas, há muitas coisas positivas, portanto, há que usar a parte positiva a nosso favor. E não quer dizer que eu ou tu que estamos aqui estamos completamente adeptos do IA e isto é espetacular. Não, nós também reconhecemos as coisas perigosas disto, que há muita coisa perigosa. Agora, como tudo, é importante é saber usar a nosso favor, usar a parte boa, a parte positiva destas ferramentas. Claro que sim. Mas é uma opção. Pronto, vamos almoçar, já Vamos está na hora. almoçar, vamos, que eu tenho uma consultoria de tarde e foi um gosto Sim, enorme estar aqui mesmo. Acho que foi uma conversa muito boa, muito fluida, sabes? Gostei muito. Parece que só estamos aqui as duas, depois às vezes vou vendo comentários e vou-me lembrando, tem sim, pessoas a ver também. sim, sim, sim. Olha, espero que esta conversa também seja útil mesmo para quem nos vai ver a posteriori, porque eu percebo que às vezes o horário não funciona para muita gente. Mesmo assim, recuso-me a ir para o horário noturno, porque é vida pessoal e enfim, mil e um motivos. Ahm, Epá, acima de tudo, espero que isto também seja útil a quem nos vê a posteriori, que não tenha possibilidade de vir agora. Que tenha sido útil para quem esteve aqui, porque acredito que foi, pela interação deu para perceber que também foi. Obrigada, Mariana, uma vez mais, pela tua Não, disponibilidade é, e simplicidade na forma como fazes e comunicas e dás de ti.
porque também é muito importante, a simplicidade. E é isso, olha, vamos almoçar. Olha, muito obrigada pelo convite, foi um gosto enorme. Noto que foi útil para as pessoas que foram partilhando aqui. Não deixem de partilhar o que é que acharam, porque também dá feedback às pessoas que estão deste lado para, não é? Para saber que, ok, tivemos aqui, mas foi útil, as pessoas aprenderam, as pessoas gostaram ou não gostaram, ou gostavam de ver outros temas. Deem esse feedback à Kátia também, que ela está a fazer um excelente trabalho, já temos que dizer isso. Ela está a fazer um excelente trabalho. Também acredito que deve ter sido um processo de sair da tua própria caixinha, não é? Ou casca, como quiseres. Portanto, muitos parabéns por esta iniciativa. É fantástico quando alguém nos dá o seu espaço, não é? Para nos dar voz. Portanto, olha, obrigada. Estou aqui a dizer, adorei, parabéns às duas. Obrigada, Mónica. Atenção, que agora vamos estar atentas, hein? Estou a brincar. Eu vou trabalhando com a Mónica. Eu e a Raquel vamos aqui dando uma de cada lado a puxar o braço da Mónica para a frente. Daqui a nada vamos ter aí a Mónica no auge do mercado. Boa. Espero que sim, espero que sim. Se não for a Mónica, há de ser a Sónia que vai roubar a ideia e vai avançar. Tan, tan, tan. Só para terminar aqui. Olha, muito obrigada, um beijinho grande. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos, tchau, tchau.